Olá, amizades, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e esse é o meu canal Fundo do Baú, o espaço que a gente tem para relembrar elementos da cultura pop brasileira e internacional dos anos 90 e 2000. E nesse vídeo a gente vai relembrar uma novela que fez muito sucesso nos anos 2000, mas eu não vou falar aqui do enredo dela não, eu vou falar de uma característica dessa novela que eu não sei se você que assistiu prestou atenção. Que essa talvez tenha sido a novela que mais tenha batido recorde na quantidade de triângulos amorosos, que foi Laços de Família. Essa que foi uma das novelas de maiores sucessos do mago do Leblon, Manuel Carlos, que contava a trajetória da protagonista Helena, que se apaixonava por um homem bem mais jovem do que ela, e mais pra frente a própria filha se apaixonava também por esse mesmo homem. E no decorrer da trama, muitas coisas vão acontecendo e Helena não tem nem ideia de uma barra pesada que ela vai enfrentar lá na frente quando sua filha fica muito doente. Mas além desse triângulo da Helena, da sua filha Camila e do Edu, tiveram outros que movimentaram também a trama. Então, se você não se recorda, pega a pipoca e vem relembrar comigo, porque essa é mais uma história do fundo do baú. Bom, amizades, e antes da gente começar a relembrar essas histórias, eu já queria te pedir para deixar o seu like agora no início, porque se esperar pro final do vídeo você esquece. Se você gosta das temáticas dos anos 90 e 2000, já segue o canal para não perder os próximos conteúdos. Bom, Helena é uma mulher que está no auge da sua maturidade, aos 50 anos, no auge da beleza. Ela é viúva, tem 2 filhos já adultos, criados, né, o Fred e a Camila, e vive num apartamento muito confortável no bairro do Leblon e tem uma clínica de estética. A Helena, no início da novela, tem uma cena onde ela está indo para a praia com uma das suas melhores amigas e acontece um acidente de carro sem maiores proporções. Nesse acidente, ela vai conhecer Edu, que era o motorista do outro carro do qual ela bate. Edu é um jovem que faz parte de uma família tradicional da sociedade carioca, acabou de se formar em medicina. Os dois têm ali um desentendimento inicial, né, por conta daquela emoção ali da batida, mas logo de cara eles já se olham de uma forma assim diferente, tipo já um interessado um no outro. Depois de um tempo, o Edu começa a ficar atrás da Helena, né, começa ali a telefonar para Helena, porque ele não esquece aquela bela mulher que ele conheceu naquele fatídico dia. Bom, depois de alguns dias está nítida, né, que o clima entre o Edu e a Helena pega fogo, que eles estão realmente interessados um no outro. E ele começa a insistir bastante, né, ele começa a ser bastante insistente, vai atrás dela na clínica, vai atrás dela no apartamento dela, e ela sempre tentando ali, né, se afastar, não levar aquilo ali mais adiante. Ele convida ela para ser acompanhante dele na sua formatura de medicina, e nesse dia ele apresenta a Helena para sua família, inclusive para sua tia Alma, que é a tia que criou ele e a sua irmã Estela após a morte dos seus pais. A Alma, logo de cara, percebe que tá rolando um clima ali e não gosta nada da história, porque ela tem o Edu como assim um filho querido e ela quer basicamente controlar a vida e as escolhas do Edu. E um sinalzinho ali de alerta acende pra tia. E uns capítulos depois, enfim, numa visita que o Edu faz para Helena, eles acabam ficando juntos e se entregando à paixão. E ela, inclusive, antes de ficar com ele, né, ela fala uma frase que fica assim como se fosse uma predestinação. Ela diz: você vai ser a melhor e a pior coisa da minha vida. Você vai ser a melhor e a pior coisa da minha vida. Corta para os capítulos depois, Edu e Helena viajam para o Japão. Ela vai encontrar a sua filha Camila, que está lá, vivendo já há alguns anos no exterior, né? A Camila vive em Londres para estudar, mas ela tinha ido para o Japão. E nisso o Edu vai junto com a Helena para essa viagem. E lá eles se conhecem. A Camila e o Edu são apresentados pela Helena. E logo de cara a Camila fica um pouco assustada, porque ela sabia que o namorado da mãe era jovem, mas ela não esperava que ele fosse tão jovem e tão bonitão. Então assim, logo de cara a gente percebe, a gente que está assistindo, que a Camila ficou interessada no namorado da mãe. Depois de um tempo morando no exterior, a Camila retorna pro Brasil, né, para seguir a vida dela aqui, e ela, é fato que ela já volta para cá interessada no Edu, namorado da mãe. E acontece um fato que é o pai da Helena
de quem ela era afastada fazia um tempo, que ela era brigada desde a juventude, fica muito doente e pede para vê-la. Então ela viaja para o sul do Brasil, que é da região de onde ela é, para poder ver o pai que está com a saúde bem fragilizada. E nesse tempo que ela acaba tendo que ficar lá, a Camila e o Edu acabam saindo juntos em algumas situações, né? Ou recebe o Edu em casa, ou sai com ele para livraria ou para fazer outros programas. E a Helena fica sabendo de tudo isso por telefone. E ela nitidamente fica incomodada, porque ela, uma mulher experiente, ela sentiu, né, que poderia sim acontecer alguma coisa ali entre a filha e o Edu. Então ela até pede numa ligação para que a Camila não fique recebendo o Edu sozinha em casa e ele fique saindo com ele. O que é que você está fazendo? Calma, mãe. O Edu passou aqui. A gente foi comer alguma coisa. Só isso. Olha, o Edu tá aí perto de você? Uhum. Não fica bem você receber o Edu aí enquanto eu não tiver. Você tá entendendo perfeitamente o que eu tô falando. É só porque eu não tô aí, viu, filha? É só por isso. Mas não tem jeito, né? O destino já está traçado e depois de algum tempo e alguns acontecimentos que vão ocorrendo ali, a Camila e o Edu acabam trocando um beijo pela primeira vez. E nisso, automaticamente, ele e a Helena já estão um pouco mais afastados. A própria Helena percebe que o comportamento da Camila muda, né? E que ela tem certeza que tem a ver com essa aproximação entre ela e o Edu. E a própria Helena vai se afastando, vai tirando o time dela de campo. Ela tem consciência de que não faria sentido ela competir com a filha, que é bem mais nova do que ela, e também porque ela se lembra que a própria família do Edu, na figura da tia dele, a Alma, não gosta do relacionamento, não concorda com esse relacionamento. Depois de um tempo, a Helena definitivamente termina o seu relacionamento com o Edu e deixa o caminho livre para ele e a Camila ficarem juntos, que é o que acontece de fato. Eles têm a sua primeira transa e depois de algumas semanas a Camila acaba se descobrindo grávida. O Edu pede ela em casamento. Só que o que eles não esperavam, e nem a própria tia Alma esperava, e aí isso é bem curioso, né, que é por quê? A Alma fica muito feliz quando sabe que a Camila tá grávida, porque realmente ela acha que o Edu tinha que ficar com uma moça jovem, que pudesse dar filhos, ter uma família pra ele. Só que logo depois que volta da lua de mel, a Camila passa mal, começa a sangrar, o Edu leva ela pro hospital e lá ela acaba perdendo o bebê, né? Eles acabam tendo a confirmação de que ela perdeu o bebê. E ainda, para piorar, ela descobre que tem uma doença muito grave, uma leucemia, e ela precisa já começar imediatamente o tratamento no hospital. A Camila nem sai do hospital. E conforme a Camila vai ficando muito fragilizada, até chegar o momento que ela tem até que raspar a cabeça, a Alma tem uma atitude muito mais respeitosa, né? Porque ela chega a sugerir ao Edu que ele se separe da Camila, porque ela não vê futuro para Camila, ela acredita que a Camila não vai conseguir vencer a doença e que seria injusto o seu sobrinho, que tem uma vida inteira pela frente, ficar preso uma mulher doente. Ou seja, ela é totalmente egoísta, né? Ela só quer ver o bem do sobrinho. Ela não queria ele com a Helena, porque teoricamente a Helena era mais velha e não poderia dar filhos pro Edu. E a Camila, que inicialmente seria essa esperança, né, de dar essa família que ela queria tanto pro sobrinho, ela depois não quer, ela rejeita a Camila, porque a Camila fica doente e não vai poder dar o filho que o Edu, que ela gostaria tanto que o Edu tivesse. E o que se torna ainda mais, o Manuel Carlos foi muito sagaz nesse enredo, né? Porque no final, a Helena é que acaba engravidando mesmo. Uma história que uma outra moça também teve essa mesma doença e que a mãe engravidou para ter um bebê compatível para doar a medula. E a Helena consegue fazer isso, ela consegue engravidar do Pedro, que é o pai biológico da Camila, e tem essa filha para poder salvar a Camila. Ou seja, a Alma tinha tanto preconceito que a mulher mais velha não poderia dar filhos pro sobrinho dela, e no final é a mulher mais velha que acaba engravidando. Bom, já que nós estamos falando de Helena, vamos continuar, porque ela também começa a fazer parte de um outro triângulo amoroso, que envolve ela, o seu primo Pedro e o Miguel. Lá no início, quando acontece o acidente entre a Helena e o Edu, a Helena vai parar na livraria Dom Casmurro, que é uma livraria muito famosa no bairro do Leblon, e o proprietário é o Miguel, que é o personagem do Tony Ramos. Lá ele conhece a Helena, né, ajuda ela a ser socorrida, que ela tá com um corte na testa, e ele fica encantado com ela. E o Miguel tem uma história muito parecida com a da Helena. Ele também é viúvo, né, ele perdeu a esposa num acidente de carro, e ele tem 2 filhos, um casal de filhos,
também como a Helena. E ele nunca mais refez a sua vida, né? Ele ficou muito traumatizado com a morte da esposa. Ele ficou voltado para o trabalho e para os filhos. A Helena é a primeira mulher, depois de muitos anos, que dá esse sopro, né, de esperança para ele, de repente ele recomeçar a vida com alguém. Só que no início, quando ele fica sabendo que a Helena e o Edu estão envolvidos, ele se afasta, porque o Miguel ele é muito elegante, ele é muito cavalheiro. Com a passagem de tempo, quando a Helena se separa do Edu e ele segue a vida dele com a Camila, o Miguel entende que é a hora dele investir. E ele começa a investir nessa relação e a Helena fica realmente envolvida pelo Miguel, né? E eles iniciam uma relação. Só que quando o Miguel tá prestes a pedir a Helena em casamento, isso já tendo decorrido um tempo da novela, a Helena acaba tendo que declinar desse pedido. Ela acaba tendo que devolver o anel pro Miguel. E sem muitas explicações, ela dá pra trás e diz que não vai mais casar com ele. O Miguel fica desolado, né? Porque ele já estava ali na esperança de refazer a vida dele e ele não entende por que a Helena rompe com ele. Mas aí, por que a Helena acaba tendo que fazer isso? Com o desespero dela de mãe, de querer salvar a filha Camila, ela resolve que vai engravidar do pai biológico da Camila, que é o Pedro, o seu primo, com quem ela teve um relacionamento quando ainda era jovem, e acabou engravidando da Camila. Só que aqui, um parêntese sobre essa história. A Helena e o Pedro viviam um romance na adolescência deles no sítio, né, na fazenda do pai da Helena. Só que aí eles se separaram, né, foi cada um pro seu canto, e a Helena se casou com uma outra pessoa que não é mostrada na novela, e que é o pai do Fred, seu primeiro filho, seu filho mais velho. E aí, depois, ela fica viúva, né, e vai passar uma temporada na fazenda, com o Fred pequeno ainda. E lá ela reencontra o Pedro, eles novamente têm um romance e ela acaba engravidando da Camila, mas ela não conta nada pro Pedro. O Pedro nunca ficou sabendo que era pai da Camila. E a Helena criou a Camila e o Fred acreditando que eles eram filhos do mesmo pai. E o Pedro, né, que é um cara bem cafajeste, bem garanhão, né, que quer pegar todas as mulheres pela frente, ele revive, né, na cabeça dele aquela paixão fulminante que ele vivia pela prima, e ele quer porque quer um novo romance com a Helena. Mas a Helena nunca se mostrou interessada. Depois que ela terminou com o Edu e que o Miguel começou, né, a flertar com ela realmente se apaixonou pelo Miguel e ela estava querendo construir um novo momento da vida dela com o Miguel. Mas, diante da situação, desespero, onde a Camila tá ficando muito mal e ela não vê a possibilidade de uma medula compatível surgir, a Helena acaba convidando o Pedro uma bela noite para ir até a casa dela, né? E dá ali uma seduzida nele, ele que já não gosta nem um pouco, né? Eles acabam indo pra cama, se relacionam. E ela, dias depois, né, semanas depois, consegue a confirmação de que engravidou. E o Pedro, né, acho que ficou ali muito daquela expectativa de que eles iam reviver a história deles, mas a Helena não queria nada com ele, ela só queria realmente engravidar. Inclusive, essa foi uma polêmica, né, que o Manuel Carlos colocou na novela, que se a Helena fez certo ou errado, né, de engravidar do Pedro sem perguntar pra ele se ele também queria ter esse outro filho, né, porque ela não contou até aquele momento que ele era pai da Camila. Depois que ela engravida, que ela tem a confirmação, ela chama o Pedro no hospital e conta pra Camila e pra eles que eles são pai e filhas. É uma cena muito bonita. A Camila e o Pedro ficam muito emocionados, porque eles já se gostam muito, né? E ela conta, né, da gravidez e que vai ser... e ela tem a esperança de que essa bebê vai ser compatível com a Camila. Mas depois, como ela realmente não queria nenhum relacionamento com o Pedro, ela só queria engravidar pra salvar a Camila. Depois que a neném nasce, ela faz o transplante, a Camila fica salva e a situação fica esclarecida. O Miguel novamente oferece a aliança para Helena, pede ela em casamento e eles terminam se casando e juntos vão criar a filhinha da Helena com o Pedro, que nasceu para salvar a Camila. Vamos agora puxar mais uma história de triângulo amoroso a partir do Pedro, que também era um personagem do triângulo anterior. Bom, o Pedro é o típico personagem que o Zé Maia quase sempre vivia nas novelas do Manuel Carlos. Um cara de meia idade, sedutor, né, que queria se relacionar com todas as mulheres possíveis e imagináveis. E quando a novela começa, a gente sabe que o Pedro, ele é casado, né, ele tem uma esposa. E depois, quando ele
aparece na fazenda, né, para se despedir do tio que tá com a saúde bem fragilizada, a gente conhece a personagem Iris, que é a filha mais nova que o pai da Helena teve com a sua segunda esposa. A Iris é uma personagem que a gente descobre que é apaixonada pelo Pedro, ela é enfeitiçada pelo primo e ela quer muito se relacionar com ele, mas ele só vê ela como uma menina, como uma criança, como uma menina boba. E depois que a Iris e a Helena se conhecem, a Helena convida a Iris para um dia ir para o Rio de Janeiro, para conviver lá com eles, para conhecer a cidade e tudo mais. E a Iris fica super entusiasmada e diz que vai sim, com certeza. E depois de um tempo, né, de fato ela vai para o Rio de Janeiro, fica hospedada na casa da Helena, mas faz de tudo para sempre ficar ali próxima do Pedro, no Aras, né, que o Aras é de propriedade da família do Edu e o Pedro é administrador. E o Pedro, ele é um cara que ele é bem grosseirão com as pessoas, mas é um amor com os animais. A paixão dele são os cavalos, né, a natureza. Ele é aquele cara tipo rústico mesmo, assim. E trata as pessoas com bastante ignorância, assim, de uma forma geral. E depois de alguns capítulos, a Alma contrata uma nova veterinária pro Aras, que é a Cíntia, vivida pela Helena Ranaldi, que é uma pessoa muito simpática, tem uma forma muito carinhosa de tratar todo mundo, e é uma mulher muito bonita, sensual, de uma forma muito natural. E é claro que Pedro fica de olho na Cíntia. E no decorrer da trama, ele insistentemente fica atrás dela, agarra ela à força, tenta de todas as formas ficar com ela. Existe ali uma atração, né, uma química entre os dois, uma atração sexual muito forte entre o Pedro e a Cíntia, mas a Cíntia, ela tenta o máximo possível evitar, né, essa relação, porque ela percebe que tipo de homem que o Pedro é. Nesse meio tempo, a Iris, né, também frequentando ali o Aras, conhece a Cíntia, gosta muito dela, elas se tornam amigas, né, e a Iris começa a admirar muito a Cíntia como uma amiga, e nem imagina o interesse que o Pedro tem nela, e que a Cíntia também tem o interesse ali do Pedro, porque, né, o desejo entre eles acontece. E alguns capítulos depois, o Pedro, de tanto insistir, de agarrar a Cíntia à força, ele acaba, enfim, consumando, né, o ato com ela, que o tanto que ele queria, né, era fazer sexo com a Cíntia, e a Iris acaba flagrando toda a situação e entra em desespero, porque ela vê que foi realmente uma coisa assim forçada, uma coisa agressiva, mas ela fica indignada porque ela não imagina o Pedro com nenhuma outra pessoa que não seja com ela. E aí, depois de um dado momento, ela vai confrontar a Cíntia sobre o que aconteceu. Ela diz pra Cíntia que sabe o que aconteceu. E a Cíntia diz que ela é adulta, que a Iris não tem que se meter nisso, que ela não tem nada a ver com isso. A Iris fica revoltada, ataca a Cíntia, chama ela de Judas, porque a Iris chama todo mundo de Judas na novela. E elas têm ali um embate, né, uma discussão, e acabam se afastando. Você podia ter evitado, né? Não lhe devo satisfações, Iris. Agora sai da minha frente, deixa eu ter essa porta. Eu nunca vou te perdoar pelo que você fez comigo. Deixa de ser mau caráter, chuta! E depois que a mãe da Iris também vem para o Rio de Janeiro e ela acaba falecendo em um assalto que elas sofrem, né? E ela acaba levando um tiro, a Iris fica órfã de pai e de mãe e fica morando de vez no Rio de Janeiro. Ela consegue convencer a Alma, que é dona do Aras, a deixá-la a morar lá. O Pedro de início não gosta, mas, né, como a Alma é a dona e aceitou que a Iris fosse para lá, ele acaba tendo que ceder e a Iris passa a morar na casa que o Pedro mora, dentro do Aras. E fica ali, né? Começa a criar aquela história de relação entre os dois. O Pedro sempre dando ali os foras na Iris, a Iris tentando de todas as formas provocar o Pedro, fazê-lo enxergá-la como uma mulher, às vezes coloca umas roupas provocantes, diz que tá namorando um outro rapaz, pra tentar ali, né, atiçar o ciúme dele. E de tanto eles conviverem, em alguns momentos o Pedro começa a enxergar a Iris como mulher. Aí tem uma parte da novela que ele começa a ter sonhos eróticos com ela, ele fica apavorado porque ele realmente não quer ter nenhum tipo de relação com ela, mas de tanto insistir, né, Iris consegue despertar o amor em Pedro e eles terminam a novela juntos. Nosso próximo triângulo amoroso de laços de família, que podia ser triângulos de família, é o triângulo composto por Alma, Danilo e Ritinha. Eu contei lá atrás, no início do vídeo, da hipocrisia da tia Alma em não querer o relacionamento do Edu com a Helena por conta da diferença de idade. Pois é, ela também vive com um homem
no qual é mais novo que ela, né? Ela é casada há alguns anos com o Danilo, que é um cara bom vivan, que não trabalha, não faz absolutamente nada. É um cara que veio de uma situação, assim, financeiramente muito menos favorecida que a Alma. Na novela não fica muito claro como eles se conheceram, mas dá a entender que eles se conheceram em algum lugar, os dois se encantaram um pelo outro, né? O Danilo muito provavelmente se interessou pela Alma porque percebeu que ela era uma mulher de dinheiro, e então eles começaram um relacionamento, foram ficando juntos e casaram e viviam como marido e mulher na mansão que era da Estela e do Edu, né? Que foi uma mansão que eles herdaram dos pais quando faleceram e que a Alma ficou administrando. O Danilo, o personagem vivido pelo Alexandre Borges, é um personagem engraçado, né? É um bom vivan, mas a gente até acha graça porque ele é um personagem também que tem um tom de humor ali. Mas assim, basicamente o Alexandre Borges estava assim, no auge da sua forma física, passa a novela inteira de sunguinha, nadando na piscina cinematográfica da mansão, tomando champanhe, sendo sustentado pelo dinheiro dos sobrinhos da Alma. E a Alma acha isso absolutamente normal, né? Você não vê em nenhum momento ela envergonhada ou ela achando que isso é um motivo de preocupação, muito pelo contrário. Eu acho que no fundo a Alma gosta de controlar o Danilo pelo dinheiro, né? Assim, acho que hoje vendo com outros olhos parece que assim, ela estava satisfeita em ter comprado um marido. Só que acontece, o Danilo, ele não tá só satisfeito em ter a esposa dele, né? Ele também é um galinha, ele fica também atiçado com qualquer mulher bonita, qualquer rabo de saia que passa ao redor dele. E na mansão, né, entre as funcionárias da casa, destaca-se a Ritinha, né, que foi a primeira personagem, inclusive, da Juliana Paz em uma novela. Né? E a personagem, né, da Juliana, passava basicamente a novela inteira com um uniforme de empregada doméstica, né, mais um uniforme daqueles bem justinhos que o Danilo conseguia ver a beleza dela, né, e ela de rosto também é uma mulher bonita. E ele ficava o tempo todo ali fazendo brincadeirinhas com ela, tentando seduzi-la, né, tentando convencê-la a sair com ele. Mas a Ritinha, assim, ficava assim, rindo, né, mas ela sempre dava um jeito de evitar, né, qualquer contato mais assim íntimo com o patrão. Um dia o Danilo consegue convencer a Ritinha a sair com ele e eles saem juntos, né, para uma noite de balada, se relacionam sexualmente sem proteção, né, e semanas depois a Ritinha começa a ter um mal-estar, né, começa a mostrar sintomas de gravidez, até que ela confirma que está grávida e entra em desespero, porque ela sabe que ela está grávida do Danilo e que isso não vai ser uma situação legal e que a Alma vai ficar, obviamente, muito decepcionada com ela. Então, no desespero, a Ritinha conta pro Danilo que está grávida e que está desesperada, que não sabe o que fazer. Ele também fica completamente desesperado, guarda aquilo ali e vai fingindo que nada está acontecendo. Mas a Alma, que não é idiota, percebe que a Ritinha tá apresentando sintomas de gravidez e até que ela insiste muito, bota ela contra a parede e a Ritinha é obrigada a admitir que de fato está grávida. Imprensando mais a Ritinha, a Alma acaba descobrindo aquilo que ela jamais poderia imaginar, que a Rita está grávida do Danilo, seu marido. Então a Alma, num rompante de raiva e desespero, ela pega a Ritinha pelo braço, leva ela pra sala e bota ela em frente ao Danilo e confronta os dois e exige que a Ritinha repita na frente do Danilo o que a Ritinha tinha falado pra ela na cozinha. A Ritinha, chorando, desesperada, já tá quase sem forças, mas admite que realmente tá grávida do Danilo. Tô perdendo a paciência, Rita, repete! Eu falei que o filho que eu tô esperando é do seu Danilo. O quê? O Danilo, de início, né, como um bom cafajeste, tenta negar, né, tirar o corpo fora, mas a Alma insiste e ele realmente admite e ainda tem a cara de pau de falar que foi uma vez só que ele saiu com ela. Então, assim, o erro dele era menor, era pouco, porque, né, foi uma vez só, mas foi o suficiente para causar um bom estrago, né? Cafajeste! Como é que você pode fazer uma coisa dessa comigo, Danilo? Calma, amor, foi só uma vez. A Alma fica revoltada, coloca o Danilo pra fora de casa, ele fica apavorado porque ele não tem pra onde ir, não tem eira nem beira, né? Tudo que ele tem, a mulher que provia pra ele. E aí a Alma tem assim uma atitude que ninguém imaginava, que era de ficar com a Ritinha dentro da casa dela. Ela diz que vai ficar com a Rita até que as crianças nasçam, que ela não vai botar a Rita na rua, mas que o bebê nascer, ela quer que ela vá embora. No decorrer do tempo,
a Alma vai acompanhando ali a Natal da Ritinha e aí elas têm uma grande surpresa. A Alma descobre que a Ritinha tá grávida de gêmeos e isso toca nela de uma forma muito profunda. Porque a Alma, ela na juventude, com o primeiro marido dela, ela engravidou de gêmeos, só que os bebês morreram. E ela nunca mais teve filhos. Ela tem um grande afeto, né, por essa figura dos gêmeos. E como ainda por cima era filha do Danilo, que é o homem que ela amava muito, aquilo mexe profundamente com ela. E ela começa a comprar várias coisinhas, fazer um enxoval completo dos bebês, né? Ela fica assim muito apegada. E o Manuel Carlos acaba criando uma história assim completamente que a gente nem poderia imaginar, né? No final, a Ritinha acaba tendo uma eclâmpsia, né? Que é o aumento da pressão arterial durante o parto. Ela acaba falecendo e os gêmeos sobrevivem. E a Alma leva os bebês para ficar com ela em casa. E nisso o Danilo, né? Depois de ter sabido o que aconteceu, ele pede autorização para ir lá, né? Visitar as crianças e a Alma deixa ele lá visitar. Danilo, muito esperto, utiliza desse emocional da Alma, que ele sabe, que ela fica muito emotiva com essa questão dos gêmeos. E quando ela pede pra ele ir embora, né, que ela se faz ali de forte, que não vai querer voltar pra ele e tudo mais, ele diz que ele vai pegar os filhos dele, que ele vai levar os gêmeos embora, porque ela tirou as crianças do hospital sem autorização dele, que era o pai, e que ela não podia fazer isso, então que ele ia levar os filhos dele embora. A Alma fica apavorada, pede pra ele, pelo amor de Deus, não fazer isso, porque ele não vai ter onde levar as crianças crescerem bem, como é que ele ia cuidar das crianças se ele não tem dinheiro. Ele falou, não, eu tenho uma tia minha que mora não sei aonde, ela vai me ajudar. E a Alma fica apavorada, não faça isso, não leve as crianças, não ponha as crianças numa situação de dificuldade. E aí, naquilo ali, né, ela acaba, obviamente, já está fragilizada, ele tem ali, né, o charme dele que ele sabe como usar, eles acabam se beijando e acabam por ficar juntos novamente, né, eles reatam, ela perdoa ele, eles reatam, ele volta para casa e eles criam os gêmeos juntos, inclusive os gêmeos recebem os nomes dos pais da Alma. Bom, amizades, e o nosso próximo triângulo amoroso de laços de família, que eu acho que é um dos melhores, inclusive, para quem gosta daquele amor romântico com pitadas de vilania, o triângulo amoroso formado por Fred, Clara e Capitu. Bom, o Fred, ele é o filho mais velho da Helena, que é a personagem principal, e o Fred é aquele típico moço muito bom, foi muito bem criado pela Helena, é um rapaz muito educado, muito querido, e ele conheceu a Clara, né, eles se apaixonaram, se casaram e eles juntos têm uma filha, a fofíssima Nina. A Clara, ela é aquela típica personagem nojentinha que não pode faltar numa novela de Manuel Carlos. Se você não tem muita noção do que é uma personagem nojentinha de Manuel Carlos, fica tranquilo que eu vou fazer um vídeo sobre isso e relembrar as personagens nojentinhas que nunca podem faltar no enredo de Manuel Carlos. A personagem nojentinha é aquela que tem um tal do rei na barriga, algumas vezes ela é metida, ela não tem muito aonde cair morta, mas ela tem uma arrogância, uma nitidez, assim, que é uma coisa que a gente não consegue entender de onde ela tira aquilo. E geralmente ela age para infernizar a vida do outro. Ela não é feliz, ela é amarga e não quer que os outros sejam felizes também e tenta amargurar tudo que está ao redor dela. A Clara, ela é nesse estilo. Por quê? Ela foi uma menina meio que criada como patricinha, tinha uma situação ali confortável quando vivia com os pais, só que quando ela foi viver com o Fred, ela passou a ter uma vida mais humilde, porque o Fred, ele é um cara muito bacana, trabalhador, mas como professor, ele não consegue ganhar tão bem assim pra dar uma vida de luxo pra Clara, principalmente porque ela vive como dondoquinha mesmo. Ela não trabalha e ele ali encara tudo sozinho. Mas, enfim, ele é aquele cara meio que dominado pela mulher e ele vai seguindo ali com aquele casamento. Nesse meio tempo, a gente conhece a Capitu, que é a vizinha da Helena, mãe do Fred, e que foi amiga do Fred e da Camila, né? Eles cresceram juntos, passaram a infância e a juventude juntos. E a gente descobre que a Capitu e o Fred foram o primeiro amor um do outro, né? Eles foram namorados na adolescência, eles transaram pela primeira vez juntos e viveram ali um belo de um romance. Só que a vida deles tomou um rumo diferente e aí o Fred acabou casando com a Clara, constituindo uma família com ela. A Capitu conheceu um cara que não era boa pinta, chamado Maurinho. Ela teve um relacionamento com esse cara e engravidou e teve um filho, que é o Bruninho. Então, a Capitu vive com os pais,
num apartamento vizinho ao da Helena e com o filho Bruninho. E ela esconde de todo mundo que ela trabalha como garota de programa para se sustentar, né? Quando os personagens começam a ter uma participação mais ativa, a Clara e o Fred começam a aparecer ali no apartamento, sempre que eles encontram a Capitu, a Clara mostra, assim, que ela não gosta, que ela não suporta a Capitu, porque ela tem ciúmes, porque ela sabe que foi o primeiro amor do Fred, então ela é ali meio recalcada, né? E sempre trata a Capitu com uma certa hostilidade. Bom, passa-se um bom tempo, aí chega o casamento da Camila. A Capitu é uma das madrinhas da Camila, inclusive, e depois que a Camila joga o buquê, depois que ela joga o buquê, ela e o Edu vão embora pra noite de núpcias, quem pegou o buquê foi a Capitu. E a Clara, que já àquela altura estava espumando de raiva por conta de uma suposta aproximação ali, que ela estava vendo entre o marido e a Capitu, ela desmascara a Capitu na frente de todo mundo. É uma das cenas mais icônicas também da novela. A Clara, com raiva, porque a Capitu pegou o buquê, ela pede pra banda que tá tocando músicas no casamento parar de tocar, ela pega o microfone e ela fala pra todo mundo que a Capitu é uma garota de programa e que ela não deveria estar ali no meio das moças de família. Essa mulher que se meteu entre nós, numa festa familiar, é uma garota de programa. Não devia estar aqui entre as moças honestas e sérias. Naquele momento, a Helena e o Fred já sabiam que a Capitu tinha essa vida. Eles não tinham certeza, mas a Helena desconfiava por conta do padrão de vida, né, que a Capitu sozinha proporcionava para os pais, para o filho e para ela mesma. Mas a Helena e o Fred sempre foram muito respeitosos. E a situação entre a Clara e o Fred começa a ficar cada vez mais difícil, porque a Clara fica cada vez mais insuportável e o Fred já cada vez mais com vontade de se reaproximar da Capitu. Chega num dado momento, ele pede um tempo pra Clara, eles se separam, a Clara faz uma pequena viagem com a Nina, né, pra ficar com os pais, e nesse meio tempo a Capitu e o Fred começam a reviver esse amor. A Clara volta depois de um tempo, querendo reatar o casamento, eles até voltam, mas não é mais do mesmo jeito, pro Fred já não dá mais pra suportar, e ele quer definitivamente o divórcio. Bom, depois de algum tempo, quando a Helena já tá até grávida, né, esperando a bebezinha para salvar a vida da Camila, a Clara, ela já está se relacionando com uma outra pessoa, embora o divórcio dela e do Fred ainda não tenha saído. E tem uma cena, gente, espetacular, que a Clara e o Fred brigam e ele diz que definitivamente não tem mais como eles ficarem juntos. E a Clara ameaça ele com uma tesoura, um canivete, alguma coisa que estava ali no quarto, num dos quartos da casa da Helena, e ela fura o Fred, né? E ele diz que não tem como, que eles vão terminar de todas as formas, e ela começa a falar umas coisas assim, absurdas. Ela conta que ela já tá saindo com outro cara, ela fala que o outro cara é muito mais homem do que o Fred, que enquanto ele tava trabalhando, ela tava lá no apartamento dele, um apartamento de luxo, que ela fez ela chegar nas nuvens, enfim, ela descreve a situação de sexo que ela fez ali com o cara. Você se dane! Eu tenho alguém que se interesse por mim. Não é igual a você, não, um bocão, um pé rapado. É um homem maduro, rico, que me trata como uma princesa. Bom pra você. Enquanto você tava lá no seu advogado, eu fui visitar o apartamento dele. Um apartamento lindo, com cobertura, piscina. E ele me fez gozar muito, como você nunca me fez. E a Helena fica horrorizada. Inclusive, a Helena fala que ela é hipócrita, porque ela fica chamando a Capitu de prostituta, né, e apontando o dedo pra Capitu, sendo que ela ainda é uma mulher casada e tava saindo com outro cara. Enfim, é uma cena muito bem feita e culmina ali no ápice mesmo da separação definitiva entre a Clara e o Fred. Você ainda tem coragem de abrir a boca contra a Capitu? Prostituta é você! Ai, cuidado! Sai da minha casa! Sai agora! E como uma boa novela, né, o conto de fadas tem que dar certo, o casal romântico Capitu e Fred se viram de todas as adversidades que separaram eles no decorrer da novela. Eles ficam juntos e terminam felizes para sempre, grávidos do seu primeiro filho. Bom, amizades, terminamos aqui o resumo de Laços de Família através do triângulo amoroso, dos vários triângulos amorosos que constituíram a novela. Eu queria que você me contasse aqui nos comentários se você lembrava dessas histórias, se você assistiu Laços de Família, se você curtiu, se não gostou, se gostou. Vamos bater um bom papo aqui sobre esse enredo. E, mais uma vez, eu te lembro para
compartilhar esse vídeo, né, se você puder, e também seguir o canal para não perder os próximos conteúdos de nostalgia, porque toda vez que você interage no conteúdo, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e recomenda para mais gente. Então, muito obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui, e recordar é viver. Beijinhos!